Olá, muito bom dia. Sou Flávio Medina, servo do Senhor Jesus. Queria falar com vocês um pouco que está escrito na palavra do Senhor em João, capítulo 10, 27. Fala assim a palavra: Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou a elas a vida eterna. Se você sair hoje nas ruas de qualquer cidade da nação brasileira e perguntar se as pessoas são de Cristo, acredito que 90% dirão que são. Sim, eu sou de Cristo. Mas essa palavra aqui que eu acabei de ler é Cristo falando com os apóstolos, né? Ele estava em comunicação com eles. Então ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que se dizem de Cristo, eles têm que segui-lo, andar no caminho dele. É tão importante isso. Eu acredito que há duas coisas muito importantes na vida: o dia que a gente nasce e o dia que a gente descobre o propósito da gente aqui nessa terra. Salmo 139 nos deixa muito claro isso. Você pode ler lá depois, Salmo 139. No versículo 16, se não me engano, fala assim: escrevi sobre você muito antes de você existir. Então existe um plano a nosso respeito, existe algo escrito a nosso respeito, um script. E quando a gente começa a seguir a Cristo, a ouvi-lo e a segui-lo, nós estamos andando dentro deste plano, dentro desse script. Se você não está andando dentro disto, você está seguindo os seus passos, você está seguindo os seus caminhos. O ser humano segue o caminho dele, porque Deus nos dá o livre-arbítrio de escrever a nossa história ou seguir aquilo que está escrito a nosso respeito, porque há um plano de Deus a nosso respeito. Então Deus não tem compromisso com as corrupções humanas, Deus não tem compromisso com as mentiras corriqueiras, Deus não tem compromisso com os planos rasteiros, com traições, palavras mal faladas, enganos, engodos. Deus não tem compromisso com isso. Este é um caminho totalmente diferente daquele das ovelhas que ouvem o seu mestre. Então o seu mestre é o seu pastor, que é Cristo. Se você assim o tem como mestre, então você anda no seu caminho. E este caminho é um caminho de paz. A palavra fala também, Paulo nos fala assim: é a paz que excede todo entendimento. Nesses tempos atuais existe uma ebulição em nossa nação. Parece que o país não tem paz, mas para aqueles que têm Cristo, estamos em paz. Porque aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente segue, não tem nada a ver com direita ou esquerda, com partidos em luta, ou não tem nada a ver com lutas adversas que existem ao nosso entorno. Nós ouvimos a voz do pastor, que é o nosso Senhor Jesus, e seguimos o plano que ele tem a nosso respeito. E a paz que excede todo entendimento invade o nosso ser. Então já não há mais uma luta interior. Existem estudos que nós conseguimos colocar para fora somente 5% daquilo que pensamos, como se fosse um iceberg. Fica 5% exposto, 95% interno. Essas 95% internas são as conversas que nós temos com nós mesmos ainda, dentro de nós. Vou fazer isso hoje, estou externando com voz. Tem um plano disso, tem um plano daquilo. Mas se der errado isso, se der errado aquilo, eu vou fazer assim. Isso são as conversas internas. Como têm sido as suas conversas internas? Tem sido conversas boas? Quando a gente consegue entender o nosso interior, quando conseguimos ter um alinhamento com Deus, deste homem interior que conversa com a gente mesmo, a gente consegue ter paz. A gente consegue ouvir a voz do nosso Senhor. A Sulamita fala em Provérbios aliás em Eclesiastes, que o meu amado, a voz dele é audível no meio de milhares. Pode estar no meio de milhares. E hoje em dia há milhares de pensamentos dentro da nossa mente. Há muita rede social, há muita ebulição daquilo que vem das redes sociais dentro de nós. Informações diversas. O ser humano tem informações a todo momento, a todo instante. E ele já não consegue mais discernir qual voz ele deve seguir.
mas a voz de Deus, a voz do pastor que olha pelas suas ovelhas, ela está aí dentro, muitas vezes falando, e muitas vezes ele não grita, ele fala baixinho. E como eu vou entender isso? Quando eu tenho alinhamento com Deus. Quando eu busco alinhamento com Deus, eu consigo ouvir a voz do meu Senhor e consigo seguir os passos que Ele está me mostrando para seguir. Decisões que são necessárias eu tomar debaixo de certas, como é que eu vou falar? Certa instrução que Deus me dá para viver nessa terra. Eu tenho que tomar decisões debaixo dessas instruções. E eu preciso ouvir a voz do meu Senhor, no meio de tantas vozes que existem na sociedade hoje. Vai por aqui, vai por ali, vai por lá. Se você está seguindo estes caminhos, não é o caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem é este aqui. Minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Interessante que em Apocalipse fala que alguns chegarão diante do Senhor e falaram assim: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu fiz isso na igreja. E Deus fala assim: não os conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Tomai cuidado até com aqueles que estão falando até da palavra de repente. Analise, entenda, busque orientação no Senhor para saber se aquilo vem de Deus. Por vezes profetas falam da sua carne. Toma cuidado com isso, que é muito, muito importante a gente estar fixado na palavra, na Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia, a mensagem, muito boa, com a linguagem contemporânea. Então tome muito cuidado com isso. Então, aquelas pessoas que diziam estar fazendo a obra, Deus já não as conhece. Por quê? Porque não estavam fixadas, que está escrito no Salmo 139, naquilo que Deus as chamou para ser. De repente Deus me chama para ser um empresário e eu sou um pastor. De repente Deus me chama para ser um pastor e eu sou um empresário. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, o espiritual, ele acontece naturalmente. O alinhamento acontece naturalmente e as coisas fluem. Os frutos aparecem. Uma mangueira, ela não faz força para dar manga. Ela simplesmente dá manga. Ela nasceu para aquilo. Uma videira dá uva. Pé de goiaba dá goiaba. Natural. Ele não faz força para dar goiaba. Então, naquilo que você foi criado para ser, o seu fruto vai aparecer naturalmente. Alinhe-se a Deus. Ouça a voz daquele que está te chamando. Cale as vozes que estão te levando para o buraco, que estão te levando para a falta de paz, para a depressão, para a destruição do seu casamento, da sua família. Calem essas vozes são satânicas. Ouça a voz do seu Senhor, Ele está te chamando. Você foi criado para ser uma ovelha de Cristo, para segui-lo, para andar os passos que Ele tem para você e ter paz nessa vida. Ouça a voz de Cristo. Tire um tempo, vá para o teu quarto, tranque a porta, converse com o Eterno no secreto e Ele te mostrará como você deve agir. Essa é a palavra dessa manhã, em nome de Jesus. Que ela possa fazer diferença em sua vida. É o que eu peço ao Senhor. Abraço com Deus.